Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o citrino, e a opção número 2, a ametista. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir como que essa pessoa está depois do nosso afastamento. Opção número 1, citrino. Opção número 2, ametista. Então parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, quem já se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Nós temos o arcano maior, a estrela. A estrela, gente, ele é o arcano 17, né? Ela vem depois da torre. A torre fala de um abalo, de uma mexida, de uma desestruturação. Depois que essa torre ruiu, depois que essa torre caiu, aí entra a estrela, curando, arrumando, acertando, resolvendo, solucionando as coisas. Então a estrela, vindo como arcano maior, ela nos dá já uma ideia que essa pessoa está passando por uma fase em que ela está tentando se curar, tentando se reestruturar, tentando se reerguer. Que ela foi abalada com esse afastamento é nítido com a carta da estrela, né? Só que ela está tentando aí dar a volta por cima. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino? Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino, mostra pra gente. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com o citrino, mostra pra gente, embaralhado. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Cortando em 3, deck do meio, nós temos Rainha de Ouros, Rei de Espadas, vou puxar aqui para vocês verem as cartas, 6 de Paus, Pagem de Espadas, 5 de Copas, Pagem de Copas e a carta do corte, a carta da sacerdotisa. Bom, vamos lá. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? A gente abre com a energia da estrela. A estrela é uma carta que fala muito de cura, de recuperação. Ela é o arcano 17, ela vem depois da torre. A torre sempre nos fala de abalos, de mexidas, de desestruturações que aconteceram na nossa vida, né? Depois que essa torre veio, jogou tudo no chão, bagunçou, zoou tudo, entra a estrela.
curando, arrumando, acertando, resolvendo, solucionando as coisas. Só que a estrela, gente, ela é uma energia muito bonita, porém ela é uma energia lenta. A estrela, como ela está curando, e é uma cura que é feita genuína, né? Uma cura de dentro para fora, ela demora mais tempo para ser feita, ela demora mais tempo para se fazer. Só que essa pessoa enxerga vocês como uma rainha de ouros. O que é isso? A rainha de ouros é aquela pessoa que a gente quer ter na vida da gente, que a gente quer levar para a vida da gente, que a gente seria capaz de constituir algo real, algo sólido, algo sério, algo estável, algo verdadeiro. A rainha de ouros é a pessoa que a gente quer oferecer uma estabilidade, quer oferecer uma solidez. Então a gente percebe que essa pessoa enxerga vocês de uma forma bem interessante. Não enxerga como um passatempo, e sim como alguém para se ter e para se levar para a vida, né? Porque a rainha de ouros a gente quer levar para a vida da gente. É a pessoa que a gente se vê capaz de constituir alguma coisa sólida. E essa pessoa vem como um rei de espadas. O rei do naipe da mente, né? O rei da razão. Aquela pessoa que fica pensando, fica matutando, fica remoendo as coisas dentro dela. Então a gente percebe aqui que essa pessoa está pensando muito na situação, tentando se curar sim, mas está começando também a dar talvez uma ênfase maior o posicionamento que vocês têm na vida dele ou dela. Essa pessoa está percebendo, pensando mais também na forma com que o que vocês representam, na forma com que vocês são vistas, tá? E em seguida desse rei de espadas eu tenho um 6 de paus. O 6 de paus é a carta da vitória, da conquista, do sucesso, do triunfo. O arcano ele é dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Na minha opinião, eu acredito que o 6 de paus, dos arcanos menores, ele é a carta mais poderosa que nós temos. Porque ele fala de vitória, de conquista, de sucesso, de triunfo. É uma carta bem positiva. Só que o 6 de paus é o cavaleiro que está voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. É uma carta que fala muito da pessoa retornando, né? Porque o cavaleiro está voltando da guerra e não indo para a guerra. Então é uma carta que ela fala também de reconciliação, da vontade da pessoa voltar para a nossa vida, da vontade da pessoa voltar ali para o nosso caminho. Então existe aqui um pensar a respeito aí de uma reaproximação. E em seguida desse 6 de paus eu tenho um pajem de espadas. O pajem da razão, né? Porque o pajem de espadas ele é racional, mas o pajem de espadas também é imaturo, só que o pajem de espadas também é a carta do stalker. Provavelmente essa pessoa está ali stalkeando vocês, provavelmente está buscando ali alguma informação, buscando ali saber a respeito de vocês de uma forma ou de outra, sempre sem se fazer ser visto, sempre sem se fazer ser notado, né? Mas que essa pessoa deve estar olhando aí, ou através de redes sociais, ou através do WhatsApp, ou passando na porta da casa de vocês, para ver se vocês estão em casa, se a luz está acesa, enfim. Dentro do que essa pessoa pode, ela provavelmente tenta buscar algum tipo de informação sobre vocês, tenta descobrir aí alguma coisa sobre vocês. E em seguida desse pajem de espadas eu tenho um 5 de copas, o chorar sobre o leite derramado. Né? Então, ou seja, a gente percebe aqui nitidamente que essa pessoa está tentando se curar, sim, está tentando se recompor, mas ela também lamenta o que aconteceu. Porque o 5 de copas é uma pessoa que está olhando para 3 taças que estão viradas, 3 taças que estão emborcadas, né? E lamentando isso. Não vai dar para vocês verem pelo vídeo, mas nesse deck, se você pega eles, vocês percebem que essa sereia está olhando exatamente para essas 3 taças. Só que nós temos ao lado dela 2 taças intactas, 2 taças em pé, montando um 2 de copas em que ela nem está dando atenção, nem está dando valor, né? Então a gente percebe aqui, gente, que essa pessoa está focando muito na perda, focando muito no que não deu certo, focando muito no que não se concretizou, em vez dela fazer o quê? Colocar atenção no que realmente importa, que é ainda a existência de sentimento. Então a gente percebe que aqui ainda existe sentimento, que essa pessoa lamenta também tudo que veio acontecer aqui entre vocês. Tanto que em seguida a gente tem com um pajem de copas.
O pajem de copas, todo pajem é um mensageiro, todo pajem é um comunicador, né? E o pajem de copas é aquele que vem em nossa direção com uma mensagem até mais carinhosa, mais amorosa. Então, existe a vontade, talvez, de uma reaproximação, existe a vontade aí de voltar para a vida de vocês. Olha o 6 de paus, e embaixo do 6 de paus o cavaleiro, o pajem de copas. Então ainda existe sentimento, é um sentimento imaturo, tá? Porque essa pessoa ela é muito racional, ela tenta lidar com as emoções através da razão, e nem ela e nem ninguém consegue isso, porque sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados, né? E essa pessoa sempre tenta racionalizar o que ela sente, mas aqui existe chance de vir uma mensagem, de vir uma procura, alguma coisa assim. Por mais silencioso que esteja aí, por mais sem comunicação, a carta do corte é uma sacerdotisa, existe sim a chance de ter aí uma reaproximação, existe a chance de uma mensagem, de uma procura, alguma coisa assim, tá? A gente percebe que existe sentimento que essa pessoa está passando por um período de cura para tentar aí uma reaproximação. A nossa carta do corte é uma sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é uma carta que fala de emoção e sentimento. Só que a sacerdotisa também nos fala de uma grande dificuldade que as pessoas têm de falar sobre as emoções, de colocar os sentimentos para fora. Então, para essa pessoa falar de sentimentos é muito difícil, porque como ela é muito racional, ela tenta levar tudo muito para a razão. Então, muitas vezes ela se perde na forma de falar sobre as emoções ou de comunicar sobre os próprios sentimentos. Mas existe aqui sentimentos profundos. Existem sentimentos verdadeiros, sentimentos que já estão ali enraizados dentro dela, já concretizados dentro dela, tá? Mesmo essa pessoa estando em silêncio no momento, existe grandes chances de tentar aí uma reaproximação e existe grandes chances desse silêncio ser quebrado, de vir aí uma mensagem, de vir uma procura, alguma coisa do gênero, tá? Então a gente percebe, porque a pergunta é como está essa pessoa, né, depois do nosso afastamento. Ela está passando por um período de cura, passando por um período de reestruturação e está pensando sim na chance de uma reaproximação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ametista. Vamos lá? Ametista. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com a ametista. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com a ametista. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente como ele ou ela está depois do nosso afastamento. Para quem se conectou com a ametista, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do mago. O mago é o arcano de número 1. O mago é uma carta de início, de começo, né? De se começar uma caminhada, de se começar uma jornada. É uma carta de ação, é uma carta de movimentação. Como o mago é o arcano de número 1, ele fala muito de se começar alguma coisa nova, ou se buscar um novo caminho, uma nova direção, um novo posicionamento diante das coisas. O mago sempre é uma carta de ação e nunca de estagnação, tá? Vamos ver o que o tarô nos fala, porque aqui pode nos indicar tanto que essa pessoa está buscando aí uma movimentação em direção a vocês, como ela também seguindo a vida dela, buscando um outro caminho, um outro rumo. Vamos ver com as demais cartas aqui o que nos fala a respeito da situação. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento? Para quem se conectou com a ametista. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento.
para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente como ele ou ela está depois do nosso afastamento. Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente como ele ou ela está depois do nosso afastamento. Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente como ele ou ela está depois do nosso afastamento. Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente, embaralhado, como ele ou ela está depois do nosso afastamento. Para quem se conectou com a ametista, cortando em 3, deck do meio, nós temos Rei de Espadas, 2 de ouros, Rainha de Espadas, 5 de espadas, 5 de copas, 2 de paus, nossa, e Cavaleiro de Espadas. Aqui tá na razão pura, né, gente? A gente começa com o Mago. O Mago é uma carta de ação, de movimento. O Mago é uma carta de se começar ou recomeçar alguma coisa. É uma carta de movimento, tá? Então essa pessoa ela vem como um rei de espadas. Uma pessoa que é prática, que é racional, que é objetiva, que tenta lidar com as situações sempre pela razão, sempre sendo diante da situação racional. Seria bom vocês também agirem assim, porque a gente vem com uma rainha de espadas, ou seja, a necessidade também de vocês lidarem com essa pessoa racionalmente falando. Não se deixarem aí iludir muito, ou não se deixarem aí levar muito pelas emoções. O ideal seria vocês lidarem aqui com a situação da mesma forma que essa pessoa faz, racionalmente falando, tá? Essa pessoa a gente percebe que ela está buscando, através da racionalidade, um equilíbrio. Rei de espadas com 2 de ouros. O que é o 2 de ouros? O 2 de ouros geralmente ele é representado por uma pessoa que está fazendo malabares com 2 moedas. Ela está aqui em cima de uma pedra, em cima de se equilibrando num pé só e fazendo malabares aqui com as moedas. Está na parte seca da praia, né? A gente tem o mar aqui ao fundo e ali tentando se equilibrar. Então a gente percebe que a pessoa está buscando um equilíbrio, está tentando trazer ali para a vida dela um equilíbrio. É muito importante vocês também fazerem isso. É muito importante vocês também tentarem agir racionalmente diante da situação e agir equilibradamente diante dela, né? Tentando assim enxergar as coisas com mais clareza, com mais objetividade. Porque a Rainha de Espadas é uma das cartas que também nos traz clareza e luminosidade para a situação. Então é interessante vocês também tentarem agir racionalmente nesse momento, tá? Em seguida dessa Rainha de Espadas, a gente vem com um 5 de espadas. E o 5 de espadas é uma carta que fala muito do medo de tentar e não dar certo, do medo de investir e fracassar, do medo de ser derrotado diante de uma situação. Seguido de um 5 de copas. O 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado, a gente lamentando uma situação, a gente ali não satisfeito diante da situação. Então a gente percebe que essa pessoa está olhando essa situação pelo lado mais negativo. Hoje ela olha a história de vocês, ela está muito mais focada no que não deu certo, o que realmente importa, que ainda é a existência de sentimento. Porque o 5 de copas fala da gente olhando a situação pelo lado negativo, a gente olhando a situação pelo lado mais difícil, mas ainda com a existência de sentimento existente, mas a gente focando muito mais nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, do que realmente ainda no que se sente, tá? Então a gente percebe que essa pessoa aqui, gente, ela tem medo de tentar uma reaproximação, medo de tentar aí chegar mais próximo ou ter um recomeço junto a vocês e receber ali meio que um balde de água fria. Vocês tratarem essa pessoa mais friamente, vocês tratarem essa pessoa
mais racionalmente. E ela tem medo exatamente dessa aproximação e sair perdedor, sair ali um derrotado diante de algo. Porque o 5 de espadas é muito medo da derrota, né? A gente tentar fazer alguma coisa e ser derrotado diante dessa situação. Então a gente percebe que, devido ao olhar muito pelo lado negativo, olhar os problemas que vocês tiveram, essa pessoa tem muito medo dessa história realmente ter chegado ao fim, dessa história realmente não voltar a se concretizar. E o grande perigo desse jogo, o que é? O mago, ele tem nas mãos dele os 4 elementos. Ele tem ali na mesa dele um pedaço de pau, uma espada, uma moeda e uma taça, que representam os 4 naipes do tarô, que são os 4 elementos. A espada é o naipe de espadas, que é o elemento ar. O bastão é o naipe de paus, que é o elemento fogo. A moeda, que é o naipe de ouros, elemento terra. E a taça, que é o naipe de copas, o elemento água. E o mago é o 5º elemento, o éter, o espírito ou o manifestador. Então, quando sai a carta do mago, é uma carta que ela é meio ligada à lei da atração. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. E o que a gente plasma, a gente pede para o universo. É uma carta perigosa, porque se você pensa positivamente, você pede o positivo para o universo. Se você pensa negativamente, você também pede o negativo para o universo. Tanto que a própria Bíblia diz para a gente, né, orai e vigiai. Mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os nossos pensamentos diante da situação. E hoje essa pessoa olha essa situação muito mais pelo lado negativo. Olha muito mais pelos problemas do que as chances da coisa dar certo, a coisa fluir, a coisa acontecer. Então a gente percebe essa pessoa pensando muito de uma forma errada na situação de vocês, pensando muito negativamente sobre a história de vocês. E isso acaba gerando nela uma série de dúvidas, porque em seguida a gente tem o 2 de paus. O 2 de paus geralmente ele é representado por um andarilho que está vindo por uma estrada e se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher, ou vai para a direita ou vai pela esquerda. O que não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus, né? A gente até usa o termo, tá aí parado como um 2 de paus. Então a gente percebe que a própria mente dessa pessoa, como ela é muito racional, acaba muitas vezes sabotando ela. E ela aí em dúvida sobre o que fazer, para onde ir, qual o rumo tomar. A nossa carta do corte é um cavaleiro de espadas. É uma carta que fala muito do Stalker, porque o cavaleiro de espadas é o Stalker. Mas também é uma carta, gente, que fala muito da pessoa na defensiva. Então é perigoso vocês procurarem ou mandarem uma mensagem, alguma coisa assim, essa pessoa meio que agir de uma forma mais ríspida, mais seca. É perigoso vocês mandarem um bom dia, a pessoa perguntar bom dia porque o que você quer comigo, alguma coisa do gênero. Então eu não indico vocês procurarem aqui não, tá? Porque se procurar pode levar uma lambada. Porque o cavaleiro de espadas, ele tá pronto para a batalha. Ele tá pronto ali para ir para a luta, né? Então essa pessoa, se responder, pode responder grosseiramente. Então, evitem de procurar, porque se procurarem, vocês podem receber aí uma resposta que talvez vocês não gostem, tá? Então, respondendo a pergunta, como ele ou ela está depois do nosso afastamento? A gente percebe que essa pessoa ainda está olhando essa situação, a história de vocês aí, muito pelo negativismo. Tá olhando mais as coisas que não deram certo, as coisas que não foram legais, as coisas que não fluíram do jeito que gostariam que tivesse acontecido. E muito medo também dessa história ter chegado ao fim. Muito medo ali de ter sido derrotado, de ter saído perdedor diante dessa situação. Por isso, para vocês agirem racionalmente. Porque aqui é bem provável, se vocês procurarem, vocês receberem uma invertida no momento. Porque a pessoa está armada, ela está pronta para a luta, ela está pronta para a batalha. Então, evitem de ir atrás, evitem de procurar, porque é bem provável que sairia aí com uma resposta que não seria agradável para vocês por enquanto, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço.
Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.